Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o LF, aquele rapaz simpático ali da esquerda. Atualmente eu sou gerente de tecnologia na PMWeb. A PMWeb é uma empresa de tecnologia aplicada a marketing. E uma outra coisa muito legal, que eu fiz questão de colocar aí no slide, que eu fiz esse ano, foi voltar a ser estudante depois de, enfim, alguns anos. Eu estou estudando Data Science, Big Data, e tem sido bem massa voltar, enfim, a nerdear, mexer mais com código. E, eventualmente, eu escrevo naqueles dois endereços ali, lfbittencourt.com, é meu blog, que eu escrevo mais ou menos em anos bissextos. E o além do código.com.br é uma news, ela teve edições semanais bem direitinho, por uns 5 meses, e agora faz uns 3 anos que não tem nenhuma. Mas, se vocês quiserem deixar o e-mail lá, quando tiver uma próxima, vocês vão receber. Tá, segunda enquete. Digamos que vocês sejam programadores e programadoras em início de carreira e vocês tenham essa questão aí para resolver, né? Eu preciso escolher uma linguagem para aprender. Eu trouxe 4 linguagens, enfim, não tem nenhum critério para essa escolha. JavaScript, eu acho que não precisa falar para ninguém o que é, o que faz. Python, que é uma linguagem que eu particularmente gosto muito. Go, que é relativamente mais nova, e o Ruby. Se vocês tivessem que escolher entre essas 4, não se preocupem apenas em escolher, mas como vocês fariam para escolher? Vocês perguntariam para o colega do lado? Vocês pesquisariam? Quem pode me dar uma ajuda com isso aí? YouTube, boa. E o que tu ia procurar no YouTube? Como? Desculpa? Boa, boa, boa. Linguagens que estão prometendo. Então, de repente, por esse critério aí, sei lá, o Ruby já seja uma coisa que meio que ficou para trás e tal, o Go é um troço novo que tende a crescer, JavaScript é JavaScript, e assim por diante. E, de fato, a gente pode usar qualquer critério, mas uma coisa é certa, tá? Se a gente não investir em uma outra linguagem antes, e essa é a grande surpresa da palestra, a gente não vai muito longe. E, como alguns de vocês já devem ter adivinhado, essa linguagem é o inglês. Eu coloquei aqui, eu gosto desse conceito de que o inglês é a língua franca da tecnologia. Terceira enquete, quem sabe o que é língua franca? 0. Boa, vou dar uma palestrinha então. Quando as nações, lá em 1900 antigamente, começaram a fazer transações comerciais entre elas, elas precisaram acordar um idioma em comum, nações, né, que falavam idiomas diferentes, para fazer essas transações, né? Senão não ia rolar, sei lá, eu falando em português, outra pessoa falando em russo, não ia ter como fazer negócio, fazer dinheiro. Eu imagino que na época, sei lá, eu era latim, mas tinha um idioma em comum. E o idioma em comum da tecnologia, sem dúvida nenhuma, é o inglês. Pense assim, desde os conceitos mais básicos que a gente aprende, as palavras-chave, if, else, for each, switch, while e assim por diante, é tudo em inglês, começa por aí. Mas eu vou entender, tá? Se alguém estiver revirando o olho agora e pensando assim, puta merda, o cara veio de Porto Alegre, de moto, com chuva, para vir aqui falar para a gente que, pô, tem que saber inglês se eu quiser mandar bem em tecnologia. Eu não acho tão óbvio assim, tá? Eu conheço muita gente que conhece bem pouco ou quase nada de inglês. Enfim, eu acho que vale a pena, mesmo que seja um pouquinho óbvio, a gente falar sobre isso. Então, a ideia aqui é fazer uma palestra bem rápida, com exemplos práticos de onde isso vai pegar no dia a dia. Não vai ter nenhum conceito, nenhuma filosofia. Vocês vão ver, com o andamento da palestra, que isso tem tudo a ver com a quantidade de conhecimento disponível. Eu vou voltar nesse conceito algumas vezes. Por quê? Porque a gente imagina que exista muito mais conhecimento disponível em inglês para quem quer, enfim, aprender uma tecnologia, uma linguagem de programação, do que em português. Parece que é isso, né? Mas será que é de verdade? Eu que sou das exatas fiquei pensando, pô, será que tem como colocar isso em um número para a gente ver de que tamanho de fato é essa diferença? E eu tive uma ideia, tá? Uma ideia meio bizarra, mas eu acho que vai funcionar. E tem a ver com esse site aqui.
Eu adoro mostrar esse slide, porque eu enxergo o sorrisinho da galera quando vê isso aí. Quarta enquete. Alguém não conhece o Stack Overflow? Uma pessoa. É bem pouco, é bem difícil não conhecer o Stack Overflow. Porque o Stack Overflow é tipo a meca, né, dos programadores. Aliás, vocês viram a pergunta, né? Tipo, eu adoro essa pergunta. Tipo, o cara está perguntando qual é a diferença entre JavaScript e Java. E aí, antes dela ser marcada como completamente inútil e fechada respostas, alguém respondeu tipo, é a mesma coisa que carro e carpete, né? São só as primeiras letras que são a mesma coisa. Enfim, né? Eu duvido que que não tenha alguém aqui que não tenha passado por a seguinte situação essa semana. Teve um problema de código, né? Quem nunca? Copiou a mensagem de erro, jogou no Google. O primeiro link que aparece é do quê? Stack Overflow. Aí tu abre, procura aquele Vzinho verde maravilhoso ali, que teoricamente vai dizer a resposta certa. Copia o bloquinho de código, né? Cola no teu próprio código e faz o quê? Reza. Reza forte para funcionar. Isso é uma constante no nosso dia a dia. Ou seja, o Stack Overflow é bem hegemônico e não é à toa. Tipo, olha os números que ele tem. Ele é o 47º site mais acessado do mundo. Se a gente fosse falar, sei lá, de futebol, tá? Eu torço para o 47º melhor time do Brasil. Não é legal, né? Tipo, em alguns contextos, tu falar que tu é o 47º, tá liberado palavrão também, né? Segundo o palestrante, é uma merda. Mas nesse caso é bom, porque o primeiro site mais acessado do mundo é o Google, o segundo é o YouTube, o terceiro é o Facebook e assim por diante. E provavelmente dos 10 primeiros, todos são para um público geral, ou seja, é para qualquer pessoa e eles têm um volume praticamente imbatível de tráfego. Mas quando está falando de um site que é específico para programadores e programadoras, tu está em 47º entre todos os sites do universo, é um feito bastante relevante. Para ter uma ideia, eles têm 9,2 milhões de visitas por dia. Vai ter muito site que não vai ter essa quantidade de visitas durante toda a eternidade. Tem 18 milhões de perguntas e 27 milhões de respostas, ou seja, tem muito conhecimento e não é à toa que a gente cai lá toda vez que a gente pesquisa no Google. Aí que em 2014, o Jeff Atwood, que era o CEO do Stack Overflow na época, pensou assim, tem muito BR acessando esse negócio aqui. Nós, né? E aí ele pensou, eu vou fazer uma versão em português, e eu acho que foi o primeiro fork, hoje já tem Stack Overflow em espanhol e algumas outras línguas, e está crescendo, ele tem 126 mil perguntas e 152 mil respostas, é bastante conteúdo, mas comparado com a versão gringa ainda enfim, bem pouco. Então, qual foi a ideia genial que eu tive para comparar a quantidade disponível de conhecimento em português e inglês? Comparar os dois sites, né, que é uma das coisas que a gente mais usa no dia a dia. Disclaimer, né, uma comparação justa, considerando que o Stack Overflow gringo tem exatamente o dobro da idade do Stack Overflow nacional, isso foi normalizado na minha conta de padeiro. E o resultado foi o seguinte, o Stack Overflow original, o .com, ele gera 71 vezes mais conteúdo do que o Stack Overflow em português. Vocês lembram do 7-1? Todo mundo lembra, né? Tipo, é uma coisa que a gente não consegue apagar tão fácil da memória. Pensa que o Brasil não tivesse perdido de 7-1, mas tivesse perdido de 71-1. É mais ou menos por aí. Dá para dizer, eu acho, dada a relevância do Stack Overflow, então, colocando em linhas gerais, que quem só tem o português para tornar-se, manter-se como um bom programador ou programadora, tem uma desvantagem, né, de ter 71 vezes menos conteúdo para estudar. Tá, e agora vamos para o primeiro bloco prático, onde o inglês faz falta, né? No dia a dia, qual é a diferença que faz eu saber ou não saber inglês? Vamos começar pelas documentações. Chovendo molhado, dizer para vocês que as documentações são os manuais de instruções, né, das linguagens. Deveria ser a nossa primeira e última referência. E aí eu fui pesquisar e tem algumas linguagens, como Python e Node. Ok. Sei que Node não é uma linguagem, tá? Licença poética.
Mas, enfim, elas têm comunidades gigantescas, né? Muitos dos membros dessas duas comunidades estão aqui hoje com a gente, e elas não têm a documentação oficial em português. Veja, eu não estou falando de uma linguagem underground ou nichada, como, sei lá, R, Rust, coisas que são um pouco mais desconhecidas. Eu estou falando de Python e Node, e não tem documentação em português. Então, imagino que sobra para todas as outras bibliotecas, frameworks, plugins, enfim, toda a parafernália tecnológica que a gente usa no nosso stack. Não tem documentação em português. Simples assim. Se tu depender disso, tu vai estar sempre dependendo de uma fonte não oficial de informação para conseguir obter as tuas respostas. Por outro lado, se tu souber inglês, além de consultar a documentação oficial, tu pode ser o voluntário, né, que vai traduzir ela para o português. Quem sabe não sai daqui a tradução do Node ou do Python, ou começa por aqui, enfim. Esse aqui é outro caso que eu acho divertido. Mensagens de erro. Na minha opinião, se tu não sabe inglês, a mensagem de erro é um negócio meio inútil. Aí eu trouxe uma tela aqui, que também eu imagino que não seja uma imagem tão incomum assim para a gente, né, que é um erro. Isso acontece com certa frequência no nosso dia a dia de trabalho. E esse aqui é um erro, sei lá, de PHP. E ele é bem simples. Está dizendo ali que o camarada tentou chamar um método chamado addTest. E ele está dizendo que não existe esse método. Inclusive sugere, dizendo, a gente não tem esse método, mas a gente tem um que é bem parecido, de repente tu te enganou e tu queria falar addText. Só que se tu não sabe inglês, além de, enfim, não conseguir aproveitar essas informações extras ali, como o nome do arquivo, a linha, enfim, onde é que aconteceu, enfim, tu fica meio que sem saber o que fazer. E adivinha o que a gente faz quando a gente não entende a mensagem de erro? A gente copia o que está ali na barrinha vermelha, joga no Google, o primeiro resultado é de onde? Do Stack Overflow, procura o vizinho verde, e assim por diante a história se repete. Blogs. Blogs é um formato que eu gosto muito, porque é um tipo de conteúdo diferente da documentação. Geralmente ele é mais profundo e cobre algumas partes que a documentação ficou meio falhada. Eu gosto de imaginar que o cara que escreve um post técnico é um cara que, sei lá, apanhou durante uma semana com algum problema, e quando ele finalmente conseguiu resolver aquele problema, ele pensou, pô, vou escrever um post para salvar os coleguinhas de passar por essa mesma dor e sofrimento que eu estou passando aqui. Então ele é super esmiuçado, ele tem pontos que não são cobertos pela documentação, como eu disse antes. Ele fala de qual é o problema, qual é a solução. Só que tem um problema, um ciclo vicioso aí envolvido, que é o seguinte: se tem muito mais conteúdo em inglês, consequentemente vai ter muito mais busca em inglês. E se o camarada quiser ser lido por mais pessoas, quiser ser encontrado no Google, ele vai escrever naturalmente em inglês, porque é onde tem uma audiência maior. Ou seja, tirando raras e felizes exceções que a gente tem de pessoas escrevendo blogs em português, a grande maioria vai estar escrita em inglês. Eu trouxe dois exemplos aqui, que talvez vocês conheçam, ou não. O cara da esquerda, o Nicolás Bevacqua, eu sei que ele já teve no Brasil, pelo menos em uma edição da Brasil JS. Enfim, tem conteúdos super legais. Ele é argentino, não lembro se eu já mencionei isso. E o cara da direita, essa é a melhor foto que eu encontrei dele, eu não sei porque que ele gosta de botar a cabeça dele em corpo de tiranossauro. Não sei se isso tem alguma explicação, mas ele é o Sindre Sorhus, ele é norueguês, e com 100% de certeza, se vocês trabalham com JavaScript, vocês usam um dos 27 mil pacotes que esse cara já fez e colocou na NPM. Pensem que esses caras escrevem coisas muito legais e com muita propriedade, mas se tu não souber inglês, os dois escrevem em inglês, tu não vai conseguir acessar nada disso. E poderia ser muito pior, né? Imagina se eles decidissem escrever nos seus idiomas nativos, né? Castelhano e norueguês. Aí sim ia ficar completamente inacessível para a gente. Vídeos. Cara, não tem muito o que falar de vídeo, né? Acho que o colega ali já mencionou que seria o primeiro lugar que ele buscaria informação. Eu trouxe aqui duas plataformas, uma justamente a que ele mencionou, que é o YouTube. YouTube todo mundo conhece, né? Tem vídeo de gatinho, vídeo de tombo de moto, vídeo de gatinho tomando tombo de moto, aula de programação,
screencast, né? Tu pode ver a tela do programador ou da programadora enquanto ele desenvolve uma solução, escutar ele falando sobre aquele desenvolvimento ali. Tem cursos completos, enfim, tem uma infinidade de conteúdo que vocês já conhecem muito bem. E trouxe um outro que talvez é um pouco mais alternativo, que é o TED. TED é, na verdade, um evento de tecnologia, entretenimento e design, e ele é de caráter mais inspiracional aqui. São palestras super curtinhas, ou seja, vocês podem assistir, sei lá, no intervalo de almoço ou quando for fazer um lanche. E cara, ele só leva gente foda para palestrar lá. E, por exemplo, tem palestra do Linus Torvalds, que já é um negócio que vale a pena assistir por si só. Vocês viram a foto do buraco negro, aliás? Uma das pesquisadoras, uma das principais pesquisadoras desse projeto que gerou para a gente a foto do buraco negro, ela dá um TED e é muito legal porque ela está falando assim, é antes dessa foto ter sido feita, então tu acompanha todo o processo e ela dizendo assim, nós estamos muito próximos de conseguir uma imagem de um buraco negro. E ela fala, enfim, tipo, de uma forma super clara que uma pessoa que nem eu, que não entende bolhufas de astrofísica, consegue entender como que foi o trabalho que eles fizeram, juntando, enfim, inteligência artificial e um monte de dados. Acessem lá, que é muito legal. E o que isso tudo tem a ver com inglês? É que, tipo, tem muito mais conteúdo em inglês do que em português. E no caso do TED tem traduções, mas as traduções dependem de trabalho voluntário, então se você só sabe português, no mínimo dos mínimos, vocês vão ter que esperar alguns dias. Apagou e voltou para ver esse conteúdo. De qualquer forma, acessem o TED, que é bem massa. Bom, livros. Eu dei uma risada porque, para mim, o livro técnico é um inferno à parte, né? Um inferno particular. Pelo seguinte, um livro tu não consegue escrever ele, tipo, rapidão, assim, pô, escrevi um livro, vai ser um sucesso. Demora um tempo. Aí tu tá escrevendo um livro, sei lá, sobre Docker, né, para usar um exemplo da manhã. Aí em 6 meses, tu terminou de escrever teu livro, tá pronto para publicar, e eles lançam uma nova versão que invalida metade do que tu escreveu. Essa é a sina do cara que escreve livro técnico. Agora pensa assim, isso para livro técnico em inglês. E aí eu vou trazer livro técnico, quero traduzir, né, para o português, para ser acessível para todo mundo. Traduzir é um inferno com bônus, porque ele depende de dois critérios. Primeiro, o livro tem que ser um best-seller. Agora imagina a seguinte cena. Imagina, sei lá, tá acessando um site que tem a lista dos mais vendidos, aí tá lá Jogos Vorazes em primeiro, segundo, a biografia do Ed Sheeran, e terceiro, como aprender Java em 21 dias. Não, né? Não rola. Isso não existe. É difícil de ter um best-seller de programação. E o segundo obstáculo é que, para ele ser traduzido, depende de ter uma certa expectativa de venda aqui no Brasil. Eu trouxe um print bem triste para compartilhar com vocês, que é o seguinte: 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. É foda, né? Esse negócio é de 2 anos atrás, mas eu tenho certeza que se essa pesquisa for repetida hoje, o resultado é igual ou é pior. Ou seja, se o camarada depende de um livro técnico em português, cara, ele tem uma missão duríssima pela frente. Partindo agora para o segundo bloco prático, né? Eu acho que quem sabe inglês, acho não, tenho certeza, quem sabe inglês tem mais opções de mercado, e eu trouxe alguns exemplos para compartilhar com vocês. Eu acho que começa desde a entrevista, né? Porque pensa assim, se o recrutador disser ou souber que tu sabe inglês, isso aí já vai passar uma mensagem além de saber ou não saber inglês, que é o seguinte: pô, a pessoa no mínimo gosta de aprender, e gostar de aprender é uma qualidade fundamental para o que a gente faz no dia a dia, né? Segundo, imagina que tu diz o contrário agora, pô, não sei inglês. Dependendo de quem está te entrevistando, você pode passar uma outra mensagem que provavelmente tu não quer que ela seja passada, que é a seguinte: de ser uma pessoa talvez um pouco mais acomodada, um pouco mais resistente à mudança. Então, se souber inglês, tu já sai com os pontinhos na frente. Aí o primeiro exemplo de oportunidades que são mais exclusivas para quem sabe inglês que eu trouxe aqui são projetos internacionais. Ficou uma merda de nome, mas foi o melhor que eu consegui chegar. Mas o que eu quis dizer com isso é o seguinte: pensa assim, nos Estados Unidos, por exemplo,
tem infinidade de demandas de tecnologia e não tem tipo, a mesma infinidade de programadores, né? Ou seja, o programador é um recurso cada vez mais escasso e mais caro. Então, o que esses caras começaram a fazer? Pô, vamos terceirizar esse trabalho, vamos mandar para países como Índia, como Brasil, onde o custo é relativamente mais barato comparado com a mão de obra local, e esses projetos podem ser tocados por lá. E é bacana, né? Porque, teoricamente, essa empresa está recebendo em dólar, por exemplo, que é uma moeda forte, estável, e, teoricamente, também, ela tem mais condições de negociar um salário legal para vocês. Só que vocês vão precisar de inglês, enfim, para se comunicar com os colegas gringos, né? Sem inglês não dá para embarcar nesse tipo de projeto aí. Freela em dólar, né? Falando em dólar, que aliás está quase R$4. Vocês conhecem esse site aqui? TopTal? Alguém levantou a mão? Uma pessoa levantou a mão. Tu trabalha pela TopTal? Ok. A TopTal se gaba de ter os 3% melhores, seja lá o que for que ela contrate, né? E ela garante isso fazendo um processo seletivo bem rígido, mas depois que tu passa é super bacana, porque, enfim, tu pode escolher os teus freelas, escolher com qual projeto tu quer trabalhar, enfim, pelos critérios que tu quiser, tu acerta valor, recebe em dólar, pô, mundo dos sonhos, né? Trabalha remoto, e aí eu consigo imaginar vocês agora pensando, pô, 3%, eu sou dos 3%. Vou lá mostrar para esses caras, vou fazer a prova técnica, mostrar tudo que eu sei em JavaScript, ou seja lá o que eu programo, e vou entrar, vou começar a escolher meus freelas, vou receber em dólar, vou ser feliz, vou viajar ao mundo, que nem o colega aí de antes, e é nóis e já era. Só que antes de fazer a prova técnica, tem outra prova, com um único objetivo: descobrir se vocês falam, escrevem e leem em inglês. E não é de qualquer forma, tipo, segundo o site, é extremamente bem. Ou seja, sem inglês não vai chegar nem na parte divertida de fazer código. Por último, mas não menos importante, né, inglês vai ser fundamental se tu quiser viver trabalhar fora, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece pessoas que embarcaram nessa. Eu, por exemplo, tenho vários amigos em, sei lá, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, e nenhum desses amigos voltou. Então, acho que é uma oportunidade bacana. E aí, enfim, né, não precisa nem dizer que vai precisar de inglês o tempo todo, desde pedir um visto de trabalho até conseguir desempenhar as suas funções no dia a dia, sei lá, comprar um pão, sobreviver minimamente no lugar que tu vai viver, sem inglês não rola. Se eu não convenci vocês com argumentos profissionais, pensem no crescimento pessoal. Eu acho que aprender inglês ou aprender qualquer outro idioma faz com que tu te sinta mais capaz, né, mais confiante. Porque quem consegue aprender uma nova língua, na minha opinião, consegue aprender qualquer coisa. Por exemplo, pensem que massa conseguir, sei lá, fazer desde coisas bobas como assistir a tua série ou teu filme favorito sem estar tão preocupado com a legenda, né, se rolar aquele fundo branco com a legenda branca, não ficar tão pistola, ou receber um gringo aqui em Criciúma e mostrar para esse cara, sei lá, as coisas legais que tem na cidade que só vocês conhecem, aprender um pouco da cultura desse gringo, ou até, por que não, né, tipo, ser esse gringo em outros lugares, né, botar uma mochila nas costas e conhecer o mundo. Eu trouxe um exemplo pessoal que é super importante para mim. Há exatamente um ano atrás, eu realizei, cara, um sonho que eu tinha há muitos anos de conhecer a Islândia. Essa foto não é um papel de parede do Windows, fui eu que tirei. Só que, enfim, a Islândia é um país meio difícil, assim, tipo, por várias questões geográficas. Ela é uma ilha, enfim, super afastada, e o idioma é uma barreira, tipo, muito foda. Para vocês terem uma ideia, se tu vai dizer oi, é provavelmente uma palavra composta de 25 consoantes e cuja pronúncia não faz nenhum sentido. Cara, aprender islandês é impossível, é impossível. Eu aprendi em 3 semanas lá uma palavra: obrigado. E é tak. Só por isso. A boa notícia é que, tipo, sei lá, 95% da população da Islândia sabe falar inglês.
E, tipo, real, assim, literal. Então, tipo, mesmo quando eu fui lá no Cafundó do Judas, que nesse lugar aí que eu fui só para conhecer essa porra dessa igreja, tinha gente lá que falava inglês e eu conseguia me virar razoavelmente bem. E vai ser assim, tipo, em qualquer lugar do mundo que vocês forem. Sempre vai ter alguém que sabe, tipo, pelo menos um pouquinho de inglês e vai tornar, tipo, essa viagem possível e mais tranquila. Tá, beleza, LF, tu falou, tipo, na parte profissional tu não me convenceu muito, mas a hora que tu falou da Islândia, tu tocou meu coraçãozinho, agora eu quero aprender esse negócio aí desse inglês. Por onde eu começo? E eu vou dizer para vocês, não faço ideia, mesmo, porque, tipo, vai depender muito de cada um. Cara, vai ter gente que vai abrir o appzinho da Corujinha Verde e vai sair falando inglês. Vai ter gente que vai ver o vídeo do YouTube e vai sair falando inglês. Vai ter gente que vai, sei lá, ter uma aula... Vocês lembram a aula, moda antiga? Tipo, o cara senta numa classe, tem professor. Vai ter gente que vai se virar melhor com esse tipo de coisa. Vai ter gente que conversação vai ajudar super. Então, depende. Mas uma coisa é fundamental, né? A gente precisa mudar a mentalidade. Então, o que eu estou defendendo aqui é que a gente tente aprender, de fato, sem atalhos. Então, ao invés de trazer como aprender, eu trouxe exemplos de como não aprender. E, cara, a primeira coisa é, tipo, não aprender inglês técnico. Começa que eu não sei dizer direito o que é inglês técnico, porque que as pessoas tipo, falam que tem inglês técnico. Na verdade, a imagem que me vem à cabeça quando falo de inglês técnico é essa aqui. Ó. Vocês lembram do Joelzão, né? Tipo, no intervalo, acho que depois de um jogo, falando naquele inglês com sotaque carregado, vamos dizer assim, e depois eu acho trimassa que o Joel super capitalizou em cima disso, né? Fez piada de si mesmo. Mas, enfim, o lance é que talvez o Joel seja um cara que tem um inglês técnico, né? Inglês técnico, para mim, é um negócio tipo assim, alguém pergunta para vocês, sabe programar? Aí o cara diz, sei, eu sei escrever o Alô Mundo. Ok, é verdade, isso é programação, mas é uma parcela muito pequena do todo, né? Eu acho que a gente pode ir melhor que isso. Segunda coisa, skimming e scanning, eu não sei se é um conceito conhecido, mas eu aprendi numa cadeira chamada Inglês Instrumental. E basicamente é o seguinte, tu passar o olho no texto, olhar alguns elementos de destaque, tipo título, lista, negrito, link, e ter uma ideia do que aquele negócio ali está falando. É tipo SEO, viu? Pega só os elementos principais e forma uma ideia daquele negócio ali. Mas eu pergunto para vocês, como tu vai ter certeza que essa ideia que tu está tendo é a ideia correta? Não tem como ter, né? Tipo, é um chute, no fim das contas. Então, cara, sei lá, lê todo o textinho, eu sei que vai demorar muito mais, tipo, que vai ser mais difícil no começo, anota as palavras que não sabe, procura no dicionário qual é o significado, pergunta, procura no Google, assiste vídeo, sei lá. É mais demorado, mas é o jeito que a gente vai aprender de fato. Tá, não se assustem, tá? Eu não vou falar mal do Google Translate, não seria louco de falar mal do Google Translate. Eu acho uma ferramenta sensacional, eu uso muito. Acho que ela está super evoluída. Só que tentem depender um pouco menos do Google Translate, porque ele não consegue saber o que tu quer dizer. Ele sabe apenas o que tu disse ou o que tu escreveu. E aí na palestra de Docker, eu não lembro agora qual é a palavra, se o colega estiver por aí me ajuda, mas não sei se vocês perceberam que tinha um termo que era intraduzível, que do tipo que ele traduziu aproximadamente. Isso o Google Translate não consegue fazer. Outro exemplo, se tu estiver traduzindo a palavra unidade, unidade em sentido de unidade medida, uma palavra. Unidade no sentido de união, outra palavra. Quando tu coloca unidade lá no Google Translate, como tu tem certeza que ele está traduzindo a unidade que tu quer? Não tem, né? E aí eu tenho certeza que alguém aqui vai lembrar de algum nome de classe ou de variável bizarro que viu, que não entendeu, tipo, o que diabos essa pessoa quis dizer. Provavelmente ela pegou a palavra em português e jogou nesse cara aí. O que mais que a gente tem aqui? Cara, essa eu adicionei essa semana, não tinha na primeira edição da palestra, mas que eu acho muito necessária porque aconteceu comigo durante essa viagem. Abandone o complexo de vira-lata. Eu sabia que essa era uma expressão do Nelson Rodrigues, mas não sabia exatamente quando que surgiu. E foi durante a Copa de 50 que o Brasil perdeu para o Uruguai, se não me engano, aqui no Brasil, né? Lembrem tipo, do 7-1, a história se repete.
E aí ele falou que o brasileiro se coloca voluntariamente numa posição de inferioridade. Isso aconteceu comigo, em algum momento eu estava falando na viagem com umas pessoas dos Estados Unidos, e me enrolei um pouco na frase que eu queria dizer, enfim, não saiu do jeito que eu queria, eu pedi desculpa pelo meu inglês. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim, por que tu está pedindo desculpa, cara? Teu inglês é 1000 vezes melhor que o meu português. Daí eu pensei, faz sentido, sabe? Se alguém tem que pedir desculpa nessa merda, essa pessoa que só fala inglês. Eu sou bilíngue, porra. E por último, acho que o mais importante, se vocês quiserem gravar só uma coisa dessa palestra, além das minhas piadas desnecessárias, é isso. Não evitem o inglês. Tipo, se exponham ao inglês. Se vocês ficarem sempre pegando a versão legendada do episódio daquela série ou daquele filme que a gente não pode dar spoiler, ficar sempre esperando o livro em português, isso vai demorar bem mais para acontecer. É chato pra caralho, sim, tipo, tu tá traduzindo um negócio, tipo, palavra por palavra e não saber 80% das palavras, acontece, é mais demorado, mas quando vocês passarem por essa fase, vocês vão saber inglês de fato e vocês vão ter mudado a mentalidade, né? Que eu acho que é a principal coisa aqui. E tem uma coisa legal que, aliás, eu aprendi num TED, que é o seguinte, vocês sabiam que os bebês, até 2 anos, eles são capazes de ouvir e memorizar qualquer som? O que isso significa na prática? Se o papai ou a mamãe desse bebê falar no ouvidinho dele em russo, imagina que bonitinho a canção de Niná em russo, essa criança vai ter bem mais facilidade para aprender russo quando ela for maior, enfim, quando ela tiver idade para aprender. Só que o nosso cérebro é uma merda, porque ele é um cérebro de lagarto que é programado para economizar o máximo de energia possível, então ele faz o contrário também. Todo som que ele não escuta, ele desaprende. Então é por isso que muita gente fala word quando quer falar mundo, porque o som das letras R e L é super incomum, é super difícil para o nosso ouvido. E isso não é um negócio tipo próprio do brasileiro, porque se pedir para um gringo falar canção, por exemplo, não vai ser canção, que nem a gente fala, vai ser um negócio tipo canção, porque o som do ão, que é super comum para a gente, não existe em outros idiomas. Bom, eu acho que eu dei uma corrida e eu já cheguei no penúltimo slide, mas o que eu tinha para dizer é o seguinte, nós amamos tecnologia, né? Sei que vocês estão loucos para voltar a ter palestras técnicas, essa vai ser a única não técnica, e só que elas têm um lado nefasto. Por exemplo, nesses 30 minutos que eu estou falando aqui, já nasceram 2 frameworks JavaScript. Estatística. E é muito difícil aprender, porque o que está em voga hoje, amanhã já não vale nada, e a tecnologia, enfim, nasce e morre da noite para o dia. Então, por que não investir numa linguagem que vocês vão usar para o resto da vida, né? Seja para aprender uma nova linguagem de programação, seja para escrever um código mais coeso, sem ter aquelas bizarrices que eu comentei antes, seja para escrever uma mensagem de commit no projeto open source que vocês estão, enfim, querendo participar há tempos e agora vocês podem. Ou, por que não, né, tipo, para botar a mochila nas costas e conhecer o mundo. Isso aí só depende de vocês, essa decisão é de vocês. Era isso, pessoal. Muito obrigado.